Tem uma outra perguntinha aqui do Facebook. Quando como amendoim bem torrado, não fico com alergia. O que pode ser isso? Não é complicado isso não, tá? Eu vou tentar explicar para vocês. É o seguinte. Existem proteínas que durante o processo de cozimento elas se modificam e outras não se modificam. Então, quando você tem alergia a um alimento, você não tem alergia somente ao alimento como um todo. Aquele alimento tem várias proteínas na sua composição. Tá? Então, o que pode estar acontecendo é o seguinte, você tem alergia a uma determinada proteína que ela é termoinstável. Ou seja, quando você submete ela ao cozimento, ela muda estruturalmente sua conformação estrutural e faz com que os anticorpos não consigam se ligar a essa proteína. Então, provavelmente é isso que está acontecendo com você. Tá? Ou seja, é a proteína que se muda, tem uma modificação conformacional, e essa modificação conformacional faz com que o anticorpo não se ligue adequadamente à proteína quando ela é submetida a altas temperaturas. Exemplo interessante também é o leite. O leite ele tem basicamente 3 proteínas, né? Alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína. Então, assim, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina se modificam estruturalmente quando são submetidas a altas temperaturas. Ou seja, um paciente que é alérgico em específico a uma dessas 2 proteínas específicas, se ele for alérgico ao leite e tomar um leite bastante cozido, ou um bolo feito com leite, ou um pastel feito com leite, ele não vai desenvolver alergia ou vai desenvolver muito pouco. Tá? Agora, a caseína, não. A caseína ela não se modifica estruturalmente. Ou seja, ela, mesmo quando submetida a grandes temperaturas, ela permanece com a mesma conformação estrutural, com o mesmo potencial antialérgico. Ou seja, antialérgico não, indutor de alergia, perdão. Tá? Então, quando a gente investiga uma suspeita de alergia alimentar ao leite, a gente pede 2 exames. A gente pede uma IgE específica para a proteína total do leite e pede uma IgE específica para a caseína. Porque se o paciente for caseína positivo, ele tem um prognóstico muito pior do que um paciente sem a caseína positiva. Tá? E a mesma coisa acontece com o ovo. O ovo tem uma proteína específica chamada ovo mucoide. Então, quando você pede a alergia alimentar para o ovo, você pede uma IgE para o ovo em específico e você pede uma outra IgE para o ovo mucoide. Se vier positivo para o ovo mucoide, é um fator de gravidade também de alergia ao ovo. Tá? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês para a gente terminar esse vídeo, que seja bem elucidativo isso. Alergia alimentar mata. Alergia alimentar mata. É pouca gente que tem alergia alimentar, mas quando tem, é grave. A maioria dos casos. Então, se por acaso você tem uma alergia alimentar, não use essa informação como referência. Eu vou comer um pastel com leite porque eu não tenho alergia específica à caseína. Primeiro que a acuracidade de diagnóstico através da IgE específica, ela pode ter falhas. Ou seja, você pode às vezes pedir uma IgE específica para caseína, vir negativo e você ter alergia à caseína. Tá? Então, primeiro que isso pode acontecer. Segundo, que mesmo você não tendo verdadeiramente alergia à caseína, ou alergia ao ovo mucoide, ou alergia à proteína específica do amendoim, você tendo a alergia a outros tipos de proteínas que são termoinstáveis, ou seja, se modificam com o calor, pode ser que o calor que ela foi submetida não foi suficiente totalmente para tirar os chamados epítopos antigênicos e, consequentemente, tirar o potencial alergênico que aquele alimento vai desenvolver em você. Então, na dúvida, o tratamento para alergia alimentar é retirada completa do alimento. Essa é a minha opinião e, se você discorda, infelizmente, eu vou continuar com essa minha opinião, tá? Vou continuar com essa minha opinião. Tem colegas aqui que falam, mas tem dessensibilização para alimento, pipipi, popopó. Olha, eu fico muito preocupado em fazer isso. Primeiro que não são técnicas que ainda têm uma validação científica internacional. Tem gente séria fazendo isso, tem gente fazendo dessensibilização a alimentos, mas são muito poucos os casos e a título experimental. Então, eu não concordo com fazer dessensibilização a alimento, principalmente em clínicas de baixa complexidade. Tá? Você vai expor o paciente a um teste, uma prova terapêutica
uma prova terapêutica de alimento ali, isso é uma prova que você vai dar o alimento, mesmo que diluído, você tem uma reação, tem uma anafilaxia ali, o paciente morrer na tua frente. Entendeu? Então é um negócio complexo. Eu sei que foi muito criticado isso, essa questão de alergia alimentar, de falar que não tem dessensibilização para alergia alimentar. Alguns colegas aí me criticaram muito, falaram coisas não muito agradáveis, entende? Existe gente séria fazendo dessensibilização de alergia alimentar, mas é muito perigoso, pessoal. Eu acho que tem que fazer em hospital ou clínicas de alta complexidade, que tem toda a estrutura para reverter o paciente uma anafilaxia grave. Porque a alergia alimentar mata. A alergia alimentar não é brincadeira, ela mata. O paciente morre por causa de alergia alimentar. Tá bom? Então esse é meu recado, pessoal. Obrigado aí pela sua presença.